Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso querido Omnicast. E hoje, pessoal, a gente vai ter o lançamento aí de um quadro novo no nosso podcast que até hoje não tinha aparecido lá no Spotify. Ou seja, vai ser aqui unicamente que ele vai aparecer, que é o quadro Old School, onde a gente vai falar sobre alguns filmes clássicos, pessoal. E quando eu digo clássico, eu quero dizer qualquer filme que seja de antes dos anos 2000. Eu sei que para alguns aí vai parecer, nossa, mais clássico deveria ser mais antigo. Mas não, pessoal, não. É que a gente tem muito lançamento aí a partir dos anos 2000 e é de uma vibe bem diferente do que a gente via antes, ali até 1990, até 99 ali, digamos assim. A gente tem uma vibe bem diferente. A partir dos anos 2000 começaram a se fazer alguns filmes com uma vibe mais atual, que é o que a gente está mais acostumado. Então a gente vai falar desses filmes aí um pouco mais antigos, às vezes a gente vai falar um pouco ali desses 1990, podemos chegar até 70, 80 ali, pessoal. Então esse aí é um novo quadro que você só vai poder apreciar aqui no YouTube. Então se você quiser, já deixa o like aí, já compartilha, já se inscreve se você ainda não é inscrito, porque ajuda muito aí o canal a crescer e melhorar ainda mais os conteúdos do podcast. E se você ainda não acompanha, eu recomendo que também você acompanhe lá no Spotify, que é o Omnicast, assim como está escrito aqui no YouTube, com a mesma fotinho lá que você acha bem fácil. Então lá tem muito conteúdo, pessoal, tem muito conteúdo bacana e tem mais conteúdo que aqui, porque lá a gente começou há mais tempo. Então, tem muita coisa legal, tem muitos quadros lá, tem as recomendações que claro, também vão estar aqui no YouTube, mas já tem algumas lá, tem outros Omnicasts ali com vários convidados falando sobre temas muito diferenciados. Então, se você quer algo bem legal, eu recomendo que vá lá. Antes aqui, ó, já sai daqui do vídeo, já vai lá, já acompanha lá, já se inscreve lá, porque lá também é bem legal. Aí depois você volta e acompanha aqui também, e acompanha os dois que você vai ter muito conteúdo, pessoal. É isso aí. Então vamos lá para o nosso clássico de hoje. A gente vai falar sobre o filme Os Suspeitos, ou no título original The Usual Suspects, que foi lançado em 1995. Não confunda com o filme mais atual aí, que acho que é de 2008 ou 2009, talvez eu esteja falando errado, mas é aí a partir mais depois dos anos 2000, que é um filme aí com o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal, ou sei lá como se pronuncia o nome dele, mas é um filme bem diferente. É muito bom, pessoal, provavelmente vamos ter um especial dele aqui uma hora, mas o que a gente vai falar hoje é do filme antigo aí, de 1995, pessoal. Não é um filme tão antigo assim, mas já entra aí nos critérios do nosso old school. E esse filme Os Suspeitos, que a gente vai chamar de Os Suspeitos mesmo, para deixar um pouco mais fácil aí, ele é dirigido pelo Bryan Singer e o roteirista é o Christopher McQuarrie, que é um cara muito esperto, e nesse filme ele foi muito mesmo, pessoal, porque esse filme aí, ele tem o roteiro como a base principal, ou seja, a direção dele é bem interessante também, é claro, mas o que carrega ele realmente é o roteiro, pessoal, que é um roteiro um pouco difícil, a gente vai comentar um pouco disso depois, mas é um roteiro que assim, ó, ele se encaixa perfeitamente ali no final. Eu tenho algumas reclamações sobre esse roteiro, para falar a verdade, mas a gente vai falar um pouco sobre isso aí. E no elenco a gente tem atores como Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benício Del Toro, Kevin Pollak e, é claro, Kevin Spacey, pessoal. Kevin Spacey, que nesse filme ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, e esse filme também ganhou o Oscar de melhor roteiro original. É claro que ninguém aqui vai dar pauta pro Kevin Spacey, não vamos dar espaço nem mídia para esse cara aí. Mas é inegável, ele tem uma atuação legal, assim, eu não diria assim que é uma atuação digna de Oscar, pra mim não foi, mas vocês podem ter a opinião de vocês, é claro, quando vocês assistirem ou se já tiverem assistido, mas ele tem uma atuação legal, assim, mas não vamos falar tanto dele assim, vamos falar mais do roteiro, que o roteiro também, ele influencia muito na atuação do Kevin Spacey aí, pessoal. E é claro, a gente também pode encontrar nesse filme um Giancarlo Esposito bem jovem aí, pessoal, para quem conhecia ele apenas aí de Breaking Bad ou do novo game aí que vai lançar, o Far Cry 6. Ele tá nesse filme aí, ele tem uma atuação bem apagadinha aí, mas ele tá nesse filme. E eu também não tinha visto ele em outras mídias antes, até me surpreendi. E foi bem interessante poder ver ele aí. E esse filme aí,
que foi lançado em 1995, ele tem bastante coisa interessante para falar, pessoal. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a história, a trama dele, vamos levar do início até o fim a trama, e também vamos adicionar comentários sobre ela, sobre o que ela é, sobre o que ela fala, etc, como ela se desenvolve, e também tem uns probleminhas assim que não são muito falados, mas que para mim, assim, não sou um crítico nem nada, mas para mim tem alguns problemas nesse filme aí. Então é isso aí, se preparem, fiquem o mais confortável possível e vamos nessa. E então, pessoal, sobre a trama, sobre o que ela fala. Basicamente, a gente inicia o filme ali e há uma cena em que um cara, ele é assassinado, ele tá num navio ali, todo machucado, e esse cara é assassinado. E o nome dele é Keaton, a gente vai conhecer ele pelo resto do filme como Keaton, e um cara ali que não mostra o rosto dele, a câmera foca apenas na parte dos pés e etc, mata esse Keaton aí, e daí explode esse navio, ele tinha espalhado gasolina e tal, e ele explode o navio também. E assim acaba essa cena, pessoal. E depois a gente já vai para um outro lugar que um cara está sendo interrogado. Esse cara é um dos únicos sobreviventes dessa explosão no cais que provocou aí dezenas de mortes. E esse suspeito conta uma história sobre os eventos que levaram ele e mais 4 criminosos a esse local de crime. E essa é até a sinopse, essa partezinha que eu falei, é até a sinopse do filme, pessoal. Então aí a gente vai ter essa base toda. Na verdade, um pouquinho antes disso, a gente vê uma cena em que esses 5 caras são presos, são ali levados como suspeitos, são presos em uma delegacia. Logo quando esse cara começa a contar a história, essa é a primeira parte da história que ele conta. Esse cara que na verdade ele é o Roger Kint, ou Verbal Kint, ele tem esse apelido aí porque ele fala demais. E essa aí é uma parte importante, essa parte dele falar demais é uma parte interessante aí, que ajuda a criar esse personagem que é bem único, pessoal. E tudo isso aí que ele vai contando, ele faz a gente acreditar de uma forma que é esplêndida. Acho que esse é um acerto do roteiro, essa é uma parte que eles acertaram bem. E quando ele começa a contar essa história, ele começa do ponto que esses 5 caras são presos, e eles são presos de uma forma um pouco injusta, pessoal. É meio que uma armação para eles estarem ali. Mas eles não ficam muito tempo, porque a esposa desse Keaton aí, ela era uma advogada muito boa e tal, e consegue liberar eles da cadeia. Então aí começamos uma história bem complicada de se entender quando você assiste o filme, mas não é tão complicada quando a gente resume aí. E nesses 5 caras, a gente tem atores aí como Kevin Spacey e Benicio Del Toro, mas Benicio Del Toro também nesse filme é inútil, assim, pessoal. Ele tem uma atuação que tu não vai nem recordar. Mas o único nesse filme, entre todos os que estão aí atuando, que tem uma atuação melhorzinha, é infelizmente o Kevin Spacey, que é a única coisa que a gente acaba lembrando desse filme. Ou seja, ele meio que carrega o filme assim, mas o roteiro também carrega. Então, se não tivesse o roteiro, se trocasse o Kevin Spacey por outro ator ali, provavelmente o filme seria bom do mesmo jeito, porque o roteiro que fala pro personagem fazer o que ele tem que fazer, essas coisas. Então, acho que o mérito não é tanto dele assim. Mas, enfim, a gente tem esse cara aí, depois que eles são presos, eles resolvem se vingar da polícia de alguma forma lá, no primeiro plano deles, que é planejado por esse Verbal Kint, o nosso suspeito, que está contando aí pro agente Kujan, que é o detetive que está investigando essa história aí. E ele conta que ele fez um plano lá, os caras foram e roubaram um sistema de táxi de Nova York que dá a entender que era como se fosse algo da polícia transportando um criminoso para dar uma escolta, daí eles vão lá, atacam esse lugar aí e daí incriminam os policiais por terem feito isso. E é difícil entender esse filme porque ele passa muita informação na tua cara, assim. Esse eu acho que é um dos problemas, um dos maiores problemas desse filme, para falar a verdade, porque o filme trata das coisas que estão acontecendo como se você já soubesse do que está acontecendo. Ele não dá uma narrativa tão explicativa assim, você tem que se empenhar mais para entender. E em diversas partes da trama você vai acabar se perdendo e vai demorar uns 10 minutos refletindo para ver, tá, mas isso aqui aconteceu aqui, aquele cara ali. Então é bem complicado, chega a irritar no meio do filme porque você se sente muito confuso e tem que trabalhar muito para entender. E é muito nome também, pessoal. É muito nome. Às vezes um personagem tá comentando com outro, daí fala sobre um cara que faz tal coisa, e daí já começa a complicar tudo, e é ruim essa parte. Eu admito que eu não curti essa parte. Talvez aí seja um roteiro esplendoroso que talvez eu seja burro e não tenha entendido, mas assim. Mas agora brincadeira essa parte.
não é fácil de entender, é muito complicado. Ele poderia dar uma mastigadinha melhor de entregar assim, porque não é um roteiro que é inteligente pra mim nesses pontos. Pra mim é um roteiro que ficou meio preguiçoso e não quis dar essa explicada assim, porque ele quis tratar realmente como uma história policial, etc. Mas faltou explicação aí, faltou mais, ir de uma forma mais lenta. E falando aí do ritmo do filme, é estranho o ritmo, porque é um ritmo lento, você percebe que é lento, o filme todo é muito devagar, mas também ele é muito acelerado, porque são muitas informações que ocorrem em sequência e eventos, etc, então é complicado. E como a gente falou aí, depois desse ataque e tal, eu vou dar uma resumida pra vocês, porque vocês não precisam saber de grande parte do filme aí. E eu vou dar uma resumida aí. Que é assim, depois desse ataque que eles fazem, esse sistema de táxi, que na verdade era a polícia levando os criminosos, o criminoso ali, que daí eles incriminam e tal, eles conseguem uma grana desse criminoso, que meio que se perde depois na história, o que aconteceu direito, não entendi direito isso aí. E eles formam uma espécie de equipe que começa a fazer uns golpezinhos assim, pessoal. Que a gente conhece também um novo personagem que entra na história, que é um tal de Redfoot, que fala para eles fazerem um trabalho. E daí nesse trabalho eles vão lá assaltar um cara que é dono de um negócio de joias. E na verdade, perdão, eles não conseguem grana antes. Na verdade é aqui que eles conseguem, eu tinha confundido, então faz esquecer essa parte aí. Eles vão lá e assaltam esse joalheiro aí. E só que no meio do assalto, o Verbal, que é o cara que tá explicando, ele mata esse cara e daí todo mundo morre. É uma cena de morte pra tudo que é lado. Mas no final eles conseguem terminar o trabalho e voltam lá com o Redfoot. O Redfoot é bem babacão com eles e tal, rola uma briguinha ali, mas nada que adicione nada na trama também. Então a gente vai pular essa parte. O que a gente precisa saber é que quando esses caras fizeram essas coisas, ao que parece eles estavam roubando de um cara que era muito importante nesse mundo aí do crime, que a gente vai conhecer depois como Kaiser Soze. Que é um nome que é repetido no filme muitas vezes, mas ele só é repetido do meio pro final, assim, não é repetido no início, que a gente nem sabe que esse maluco existia, mas ele é o cara mais importante pra trama. E daí a gente já tem uma mudança no roteiro ali, que para de ter tanta coisa confusa, mas ainda tem, mas é mais fácil de entender agora com esse rolê aí do Kaiser Soze. E é interessante também que no meio dessa investigação aí com o Verbal, a gente também é mostrado um outro detetive que tá lá no hospital. E tem um cara, um cara lá que tava nesse navio, que eu não lembro a nacionalidade dele agora, mas acho que é húngaro. Não lembro, realmente eu não lembro agora, peço perdão. Mas esse cara aí fala uma língua diferente, ele não fala o inglês ali. E daí ele começa a repetir umas coisas, tipo, ele tá todo queimado porque ele sobreviveu daquela explosão que aconteceu no navio. Ou seja, ele é um dos sobreviventes, um dos caras que estavam lá nesse navio, que a gente vai falar depois. E daí esse sobrevivente que tá todo queimado ali começa a ter uns delírios e começa a repetir esse nome aí, Kaiser Soze repetidamente. E daí esse detetive chama uma tradutora ali e tal, mas praticamente não importa o que ele diz ali com a tradução, o que importa é o Kaiser Soze, entende? E depois a gente é apresentado para esse cara, que o detetive que tá interrogando o Verbal, ele até comenta ali e tal, o que ele sabe do Kaiser Soze, sei lá o que. E daí é aí que acontece tudo, que é pessoal que o Verbal ele explica quem é Kaiser Soze, tem toda uma espécie de lenda desse cara ser aí, ó, o capiroto do crime, o cara é o demônio, o sete pele na terra, pessoal, porque esse cara aí, o Verbal, conta uma historinha, tem até uns flashbacks sobre o que aconteceu, que uns caras mataram a família desse doido aí. E daí ele é tão doido que ele termina de matar a própria família, mata os caras que mataram a família dele, mata o pai dos caras, blá, 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 mata todo mundo que tem pra matar, que envolveu esse ataque contra ele. E daí ele se torna uma espécie de lenda aí. Vamos chamar, esses caras que ele matou a gente vai chamar de árabe para vocês entenderem a história aí. Esses árabes que atacaram ele, mas ele vai lá e mata todo mundo, mata até os próprios filhos que vão nascer já estão mortos. E daí a gente tem também agora, com o Verbal ali, a gente tem essa história ali toda, e tem o cara do hospital, e agora Kaiser Soze é a parte mais importante da história, e vocês vão entender agora o porquê. Nós temos nosso grupo ali, que tá desde o início do filme, e chega um cara que se chama Kobayashi, né, nessa história aí que
que o Verbal Kint está contando, e esse Kobayashi fala para eles assim, olha, vocês andam roubando no meu chefe, sei lá o que, todos os roubos que vocês fizeram, tudo que vocês destruíram, e daí conta que na vida pessoal desses caras aí, eles também fizeram umas cagadas contra esse Kaiser Soze. E essa é uma parte interessante, porque daí o Kaiser Soze fala que eles vão ter que fazer um negócio pra ele. Vão ter que ir lá num navio e roubar uma droga que tá nesse navio, e daí quando eles roubarem, eles vão ganhar uma grana, e o Kaiser Soze também vai ficar felizinho, vai deixar eles em paz. Só que os caras assim, esse Kaiser Soze aí nem existe, blá blá blá, tem um momento clichêzinho ali, mas daí esse Kobayashi entrega pra eles uma pasta pra cada um, contendo informações de cada e tal, mas daí eles dão uma acreditada assim, mas não acreditam totalmente, ainda acham que é besteira, ainda acham que esse Kobayashi não sei o que, blá blá blá. E daí pra passar o recado, o Kobayashi, chamando do Kaiser Soze, provavelmente Kaiser Soze, tanto faz, esses caras aí do mal matam um dos caras do nosso grupo aí, que é o Benício Del Toro, que não faz diferença no filme nenhuma, assim, o personagem dele morreu, tu foda-se, né, continua o filme aí. E daí esse cara morre, e daí o grupo fica pistola. E em vez de fazer o que o Kaiser Soze tinha dito, eles vão lá no prédio atrás desse Kobayashi, onde esse Kobayashi tá, que é um prédio gigante lá, empresarial e tal. E daí eles vão lá, se infiltram e praticamente uma missão de James Bond. Aí tem um cara do grupo que eu não sei porque ele parece um agente especial que sabe se infiltrar, sabe matar gente, sabe fazer sei lá o que. É um loirinho lá que não sei nem o nome do ator desse cara, mas é horrível. A atuação dele assim, me irrita. Toda vez que ele aparece na tela, ele quer dar uma de bad boy, quer dar uma de sabe? E é horrível, assim, não tem graça ver esse maluco na tela. E daí eles chegam aí, conseguem render o Kobayashi, mas daí na hora que eles estão quase assim, dando um pipoco no Kobayashi, o Kobayashi diz que ele tá com a esposa do cara ali, tendo uma reunião, etc, e o cara já se toca, e se ele fizer alguma coisa ali pro cara, a esposa dele morre também, né? Isso aí fica óbvio na cena, e deles não fazem lá, e resolvem fazer o trabalho pro Kaiser Soze. E daí a gente estamos chegando agora mais pro final do filme já, que é onde a gente vai ter essa missão no navio aí, pessoal. Que é um navio aí que tem um monte de cara aí, que também não lembro a etnia, mas é da mesma etnia lá do cara que tava no hospital, que ele é um sobrevivente desse navio. São, sei lá, vamos chamar de russos, tanto faz. Vamos chamar de russos. E daí esses russos aí, eles estão ali, teoricamente, com a droga, e os nossos 3 que restaram, mais o Verbal, porque o Verbal, como ele tem probleminha na perna, que eu não sei se eu tinha comentado antes, não lembro agora, mas o Verbal, ele é manco, no caso, e o Verbal é tido como um idiota, como burro, assim, tipo, ele só serve pra fazer plano, porque no resto ele é inútil. Então ele fica ali de guarda, olhando o que acontece, e os outros caras entram nesse navio, a gente tem umas cenas de ação, mas resumindo que todo mundo morre. E daí a gente também tem outra cena que foca só nesse personagem que eu vou falar agora, que é um árabe que dá dentro de um desses quartos do navio. E esse árabe, ele começa a dizer Kaiser Soze de novo. E a gente percebe que o Kaiser Soze abre a porta em que ele tá e mata esse cara. Ou seja, esse cara tava morrendo de medo do Kaiser Soze, e no final o Kaiser Soze aparece e mata mesmo o cara. E o Verbal, ele tá escondido do lado de fora do navio ali. Ele diz que não, diz até pro detetive que ele não ajudou os amigos dele, porque ele tava com medo. Então ele se esconde ali, atrás de umas partes ali do porto. E ele vê a primeira cena do filme acontecendo na frente dos olhos dele, que é o Kaiser Soze matando o Keaton. E essa é uma parte muito, muito importante, pessoal, porque assim, a gente sabe, depois que o Kaiser Soze, que aquele árabe ali que estava no quarto, que é morto pelo Kaiser Soze, era uma testemunha do que tinha acontecido há um tempo atrás com o Kaiser Soze matando geral, e ele era o único que poderia identificar o Kaiser Soze na aparência, assim, ele era a única testemunha restante que poderia identificar esse cara. E a gente descobre também que tudo que aconteceu nesse barco foi pra matar esse cara, e droga não tinha nenhuma. A gente tem uma cena ali do Keaton, que é o cara que a gente comentou no início, que ele fala, não tem droga aqui em lugar nenhum e tal, os caras vão tentar sair, mas morre. Mas resumindo, toda essa treta aí do navio com o Kaiser Soze não tinha droga nenhuma, era só pra matar esse cara específico. E daí a gente fica agora com o Verbal Kint e o detetive, eles estão numa cena ali. E o detetive, que é um cara muito esperto, pelo amor de Deus, o cara é muito inteligente. O detetive diz pro Verbal que Kaiser Soze é o Keaton,
porque esse Keaton aí, o marido da advogada, o cara que estava sempre indo ali, que o detetive, na verdade, já conhecia, porque o Keaton era um ex-policial, blá 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 blá, esse Keaton era o Keyser Söze, porque ele começa a dizer pro Verbo que o que ele viu era errado, que não deveria ser o Keaton ali. E daí a gente tem uma cena que pra mim esse é outro problema. A gente já tá chegando aí, vai ter spoiler do final, então se você não quer spoiler do final, na real não faria sentido estar ouvindo até aqui já o filme inteiro. Mas o que importa desse filme, na verdade, é o final, porque ele é do tipo de filme que é movido pelo plot twist que vai ter em algum lugar, e nesse caso é no finalzinho, assim, na finaleira, naquele 49 do segundo tempo, contando os acréscimos já, que é onde acontece o que tem que acontecer nesse filme. Ou seja, você não quer essa partezinha aí que pra mim é a melhor parte do filme, não ouve, mas já que aqui, então ouve, né? Porque assiste depois que não vai mudar tanta coisa assim. E daí o Verbo Kint ali, ele começa a ficar pasmo, porque ele não acredita que o Keaton, o cara ali que ele tava trabalhando junto, fazendo os trabalhos ali, que ele conheceu na delegacia, aquela vez que eles estavam presos, ele não acredita que o cara faria isso, não acredita que o Keaton é esse bandidão, capeta, sete pele aí. E daí, mas daí acontece isso, ele faz uma encenação ali, e essa cena ela revela o final do filme. Se tu tá ligado, tu olha pra cara do Kevin Spacey nessa cena, eu não sei se foi do roteiro ou se foi uma atuação dele, mas é uma atuação muito ruim. É uma atuação horrível, porque ele faz uma cara de choro, ele finge, ele faz que tá assustado, só que tu vê que é falso, o cara não tá derramando uma lágrima, o cara tá com uns gritos meio esquisitos, tá, ah, meu Deus, como assim, foi o Keaton, oh, não acredito. E tá, mas daí, eu não sei, eu queria saber na verdade se essa cena aí foi planejada ou não, porque se foi, faz até mais sentido depois que eu vou contar pra vocês. Mas se não foi, foi muito ruim, e daí entregou agora, por mim poderia ter sido uma atuação melhor, não sei se foi, como eu disse, não sei se foi proposital ou não, mas se tivesse sido melhor, se tivesse convencido mesmo, a gente só saberia realmente do plot no final do filme, só que aqui algumas pessoas já vão saber. Então, depois que é constatado que o Keaton é esse Keyser Söze, que fez tudo, que na verdade não foi ele que morreu lá, ou seja, o cara que estava na equipe, fez tudo isso, também se autocontratou, então fica assim, o detetive diz que é isso, fica por isso, o Verbo não diz, não foi nada, tá, concorda no final, e daí o Verbo sai da delegacia e a gente tem uma das cenas que vale o filme, assim, o filme vale por essa sequência de cenas que vem a seguir, que é onde o detetive ele vira de costas assim, ele tava na frente, tava em cima de uma mesa ali falando com o Keaton, que tava sentado na frente da mesa, e ele vira de costas e tem um painel assim com várias informações, várias de suspeitos, etc. Uma coisa assim que não tem muito a ver com o filme, mas ele começa a olhar com os nomes ali, ele vê o nome do Redfoot em dos anúncios que tinha na parede, ele vê o Kobayashi, que é a marca da xícara dele, e ele vê vários nomes que estavam na história do Verbo, e ele vê que estavam em elementos da delegacia ali, da sala do delegado, do detetive no caso. E daí ele começa a associar tudo e percebe naquele momento, e enquanto ele está percebendo isso, a gente mostra lá uma cena do Verbal Kint, e enquanto ele percebe isso, ele percebe que quem é o Keyser Söze não é o Keaton, mas sim o Verbal, que ele tinha inventado toda aquela história com elementos ali da sala lá naquela hora, porque ele queria sair dali, o objetivo dele era se livrar da polícia ali naquele momento, para poder sair vazado e fugir. Só que daí o delegado sai correndo, vai pra rua ali procurar o Verbo, e a gente tem uma cena que é muito icônica, que foi até repetida aí no Todo Mundo em Pânico 1, que no final do filme o Verbo, que era todo tortinho ali, a mão torta, o pé torto, tudo, e também tem outro momento ali antes, que o Verbo tá pegando umas coisas dele, a gente vê que o Verbo tinha um relógio de ouro, sei lá o que de ouro, isqueiro de ouro, tudo, e é o mesmo isqueiro que o Keyser Söze usa numa parte ali do filme logo no início. Então a gente, logo nessa parte do isqueiro, antes dele sair, a gente já pode pegar aí que é ele. Mas daí quando ele sai, a câmera foca nos pezinhos tortos dele ali, que o bicho anda esquisitaço. E daí ele começa a andar normal ali, todo cheio de si, mostra pra cara dele, até a atuação muda. Eu acho que isso aí foi um mérito mesmo do Kevin Spacey. Mas o roteiro é muito bom nesse ponto, porque a gente vê esse personagem que é bem construído e tal, desde o início, que o cara, assim, ó, tu pensa que esse cara é um inútil, ele não tem capacidade de fazer nem nada.
E daí esse cara aí que a gente vê que ele falava asneira a cada 2 segundos, que ele não conseguia nem acender o próprio cigarro, esse cara aí foi feito por esse criminoso, o Keyser Söze, para passar despercebido exatamente, ou seja, a ideia que o roteiro passa é a mesma ideia que o criminoso tem. Então isso é muito da hora também. E daí o Verb sai andando normal, assim, entra num carro onde tá o Kobayashi, que realmente existe, mas provavelmente não é esse o nome, mas que é um cara que trabalha para ele, e vai embora. E o detetive chega atrasado e não consegue pegar ele. Assim o Keyser Söze ganha, ou seja, ele matou a testemunha lá e ainda saiu livre, ou seja, ele estava na cara da justiça. E tem outra coisa também, que lá no hospital, o sobrevivente, ele faz um retrato falado do Keyser Söze, ou seja, ele fica fazendo um retrato falado o filme inteiro, desde que ele aparece, que eu tinha esquecido de falar, mas daí no final vem esse retrato aí, é o Kevin Spacey cagadaço lá desenhado. Desenho bem porco, só por sinal. Mas é isso, pessoal, e esse é o final do filme. E é um filme assim, ó, que eu vou dizer pra vocês. A parte inicial dele e o desenvolver dele eu não curto tanto, eu não gosto como um filme assim, mas ele é muito interessante, né, nesse final aí, o final dele vale tudo. E outras coisas aí, uma parte que eu não curto desse roteiro que eu tinha falado pra vocês, é que o roteiro assim, é legal quando o plot twist ele explica pra você, ele te dá a chance de descobrir antes do final do filme. Claro, nesse plot twist do final do filme, você poderia descobrir que era o Verbal, mas você não poderia descobrir outras coisas antes, porque a história que ele criou é inventada. Então, eu não entendi direito qual parte é real, qual parte é inventada, porque ele cria vários nomes, várias coisas, e fica confuso de saber o que é real e o que não. Então parece que é um plot twist meio canalha, assim, porque ele inventa várias coisas para dar esse plot twist. Ou seja, é um plot twist inventado. Tipo, tu ouve uma história inventada que depois que tu termina de assistir, tu pensa, tá, mas eu precisaria saber dessa história. O filme conta toda uma história aí. Mas o que é verdade e o que não é? Porque fica meio confuso de saber quais elementos ele pegou e tal. Mas, no geral, é um plot twist bem divertido e que é uma cena icônica aí no final. Então eu achei bem interessante esse filme. Eu achei muito da hora também todo o desenvolvimento do personagem. Do enredo eu não curto tanto, mas o personagem ali do Verbal, que é o único que salva o filme, sempre que o resto é tudo inútil, é um personagem bem legal. Então esse filme aí vale a pena assistir. Eu acho que ele é um clássico mesmo. Não é tão conhecido aí como muitos outros, mas vale a pena assistir. É um filme que, se você quer ter um pouco desse enredo diferente, e ele é bem icônico nesse final, na direção do final ali, naquela cena ali, então vale a pena conferir mesmo. É um filme que eu daria uma nota 8, 9 de 10 talvez, assim, 9 de 10 acho que seria melhor. Porque, por essas coisas que eu não curto, se eu não tivesse reclamando dessas coisas aqui, que provavelmente a maioria das pessoas não vai reclamar, talvez tenha entendido ali, com uma reflexão maior, não sei, talvez é um 10 de 10. Pode ser que sim, mas é um filme muito bom mesmo, tanto em aspectos de direção, mas o roteiro pra mim é a parte mais impressionante mesmo. E é isso aí, pessoal, esse aí foi o nosso quadro Old School de hoje, que só vai ter aqui no YouTube, mas lembra que tem vários outros quadros lá no Spotify se você quiser assistir. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido esse quadro. Já deixem o likezinho aí se vocês não deixaram. Se inscrevam, compartilhem, porque ajuda muito. E é isso aí. Comentem aí o que vocês querem ver no próximo quadro, no próximo Old School. Que filme vocês gostariam que eu comentasse. E até a próxima, pessoal. Falou!